Legal, pessoal. Então, obrigado aí pelo convite mais uma vez, né, da SPT. De novo, a gente tem que louvar esse espaço aí, a pandemia, que está sendo tão bem utilizado, com tantas boas intervenções, discussões e assuntos que às vezes a gente nem conhece, né, nem sabe que existe. Então, é um espaço que eu acho que tem trazido assim, uma contribuição bastante positiva, bastante grande, né, para a filatelia brasileira. E dentro desse contexto, eu me propus hoje a conversar com vocês sobre um assunto muito restrito, né, de certa forma, muito restrito mesmo, porque a quantidade de documentos disponíveis, pelo menos que eu conheço, é bastante pequena, como a gente vai ver mais adiante, que é a passagem do Brasil, né, pela Primeira Guerra Mundial, mas mais especificamente, né, no teatro de operações através da divisão naval em operações de guerra, DNOG, que foi criada exatamente para dar esse suporte militar brasileiro às nações aliadas durante a Primeira Guerra. E aproveitar que dentro desse contexto também houve, né, a formação de uma missão médica, né, brasileira, uma missão médica de voluntários, na verdade, capitaneadas, é bem verdade, por militares, mas por voluntários, médicos voluntários, e que foi montada dentro de um contexto, né, de acerto da participação do Brasil nessa Primeira Guerra. E ver como é que a filatelia entra nisso, através da documentação postal possível de ser examinada. Eu não sei se o nosso amigo historiador Wilson está por aí, mas eu tenho conversado muito com ele, e ele tem me convencido da necessidade, quando a gente trata desses assuntos, a gente contextualizar, né, aquilo que a gente vai falar. Evidentemente que eu não sou um expert em história, muito menos história da Primeira Guerra, mas aí eu fiz algumas primeiras considerações para a gente entender como é que como é que o Brasil vai à guerra, né, e como é que isso afeta o serviço postal brasileiro. Tá? Essa é a ideia. E depois, mais especificamente, como é que, dentro desse contexto da participação militar brasileira, através da DNOG, documentos postais, né, circulados a partir, então, do cenário de guerra, documentos postais circulados a partir, né, dos, vamos chamar de marinheiros, né, dos militares brasileiros que estavam nessa divisão naval. Tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Primeira Guerra, né, apesar de ter sido, né, declarada oficialmente só em julho de 14, né, julho de 1914, na verdade a Europa já se mostrava bastante conflagrada. Né? A gente tinha já em 1912, 1913, a Guerra dos Balcãs, né, que era uma disputa bastante feroz ali entre várias nações daquela região ali dos Balcãs, né, tentando, né, pegar partes daquilo que havia sido o Império Otomano, né, que ainda não tinha sido dominado exatamente por qualquer nação, e era uma área bastante conflagrada e existia por parte também de outras nações a ideia de montar o seu império. Né? Os britânicos, evidentemente, estavam bem à frente nesse cenário, mas alemães, né, junto com a Áustria-Hungria, também tinham pretensões, digamos assim, imperialistas em toda aquela região. Então, a gente, apesar de ter uma declaração de guerra, né, feita só lá no dia 28 de 7 de 1914, né, oficialmente a guerra começa nesse dia, a partir do assassinato do Ferdinando, né, a gente vê que em correspondências já havia censura antes disso. Né? Aqui em março de 1914, é uma correspondência brasileira que sai de Sabará, Minas Gerais. Deixa eu botar aqui o som. Né? Que sai de Sabará, Minas Gerais, em direção a Cacicande, não sei exatamente a pronúncia disso, né?
na Alemanha e passa por Lisboa e recebe já um carimbo linear de censura, né, Censorship of War, né, aplicado, evidentemente, no seu destino. A gente deve realçar que, na verdade, nesse período, não havia censura postal no Brasil. Tanto as correspondências dessa etapa da história, correspondências brasileiras censuradas, vão ser sempre censuradas no destino, ou então vindas para o Brasil, né, quando elas vinham para o Brasil, eram censuradas na partida do local de onde elas estavam saindo na Europa. Tá? Então, não havia censura postal no Brasil nesse momento. Então, a gente tem aqui alguns outros exemplos ainda, antes da declaração de guerra. Nesse caso aqui, não há censura alguma. A correspondência circula, né, de Mendes, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, para Antuérpia, na Bélgica, né, e ela circula livre de qualquer tipo de censura. Então, eu entendo isso, na verdade, como dependia um pouco da rota. Né? Talvez houvessem rotas onde a militarização e essa conotação, digamos assim, mais de proximidade de guerra fosse mais atuante, você já tivesse, então, um sistema de censura instalado no sentido de controlar a informação, e para outras rotas isso ainda não estava estabelecido. Então, a gente vai ter correspondências que podem estar censuradas, como essa, né, que é de março de 14, e correspondências como essa, que é de março também de 1914. Então, rotas diferentes, destinos diferentes, procedimentos diferentes. Nesse caso aqui, a gente já tem uma carta bastante interessante, porque ela circula, né, em 28, a chegada dela, na verdade, né, é dia 26 de agosto de 1914. Portanto, ela já chega no destino, que é a Suíça, né, Lassau, na Suíça, ela já chega quando a guerra já foi declarada, né, ou seja, já há conflagração. Ela sai do Brasil, na verdade, alguns dias antes, 10 dias antes da declaração de guerra. Mas, mesmo assim, ela não sofre qualquer tipo de censura postal. Né? Há uma carta registrada, né, saindo de Remanso, na Bahia, para Lassau, na Suíça. Então, aqui as datas, 18, na verdade, ela é batida 18, né, em Remanso, 19 em Salvador e 26 de agosto. Né? Portanto, já durante a guerra já tinha sido declarada, mas ainda assim ela circula sem censura. Bom, com a declaração de guerra, né, lá em 28 de julho de 1914, o Brasil adota oficialmente uma postura de neutralidade em 4 de agosto de 1914. Então, uma semana, 10 dias depois de declarada a guerra lá no continente europeu, o Brasil se assume como neutro nessa disputa. Tá? Essa declaração de neutralidade tinha muito a ver, né, com uma relação muito objetiva, muito direta, que o Brasil tinha com a Alemanha, tanto do ponto de vista econômico, comercial, mas também militar. Né? Na verdade, a gente não deve esquecer que os oficiais brasileiros eram enviados para a Alemanha, né, para servirem no exército alemão como treinamento. Né? Então, os oficiais brasileiros serviam no exército alemão, retornavam para o Brasil, né, e ocupavam as posições chaves dentro da estrutura militar. Portanto, havia uma proximidade, né, vamos chamar assim, bastante grande entre os militares brasileiros e os militares alemães, além de um intercâmbio comercial que também era bastante significativo, tá certo? Outra coisa é que, basicamente, toda a parte de armamento dos militares brasileiros era subordinada a empresas alemãs. Né? Ou seja, a gente comprava muitas armas e munição vindas da Alemanha. Então, não era muito interessante você, naquele momento, se declarar contrário, né? Ou ter uma postura que não te traria absolutamente nenhum tipo de regalia, né, em relação ao poderio alemão, que era dos maiores. O exército alemão era tido como talvez o melhor exército, né, em termos de preparação naquela época.
Então, esse aqui é o decreto 11.037, de 4 de agosto, que declara, que estabelece, né, as regras gerais de neutralidade no Brasil, no caso de guerra entre as potências estrangeiras. Eu reproduzi aqui com o português da época. Esse é um decreto que tem cerca de 114 artigos, se não me engano. Ele é muito específico, muito detalhado nas suas características, mas eu realço aqui essa partezinha introdutória, né, onde a gente tem que, isso visa, né, no caso, resguardar a neutralidade do Brasil em caso de guerra entre potências estrangeiras e sobre o modo de se proceder para com os navios de guerra e mercantes dos países beligerantes. Né? Então, havia, nesse decreto, toda uma explicitação de como proceder, tanto com os navios alemães quanto com os navios franceses, ingleses, enfim. Havia lá uma padronização de como tratar todo esse material. Bom, durante, então, o período, né, de guerra, a gente, nesse caso, né, mas ainda na nossa fase de neutralidade, tá certo? Na nossa fase de neutralidade, é aquilo que eu falei, a correspondência que vinha para o Brasil, ela era censurada na partida. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma correspondência que sai de Sison di Valmarino, né, Treviso, na Itália, né, e vem para São Paulo, e é censurada na partida, ok? Dentro desse período de neutralidade brasileira. E lembrando aqui, ó, não custa realçar, o período de neutralidade brasileira foi muito longo, né? Um período de 3 anos e meio, né? Desde agosto de 1914 a abril de 1918. Então, foi um período bastante longo. E durante esse período de neutralidade brasileira, não havia censura postal no Brasil, ok? Então, as cartas censuradas, correspondências, vamos chamar de correspondências brasileiras censuradas, eram essas que saíam do Brasil e iam para a Europa e eram censuradas lá no destino, ou correspondências que vinham da Europa para o Brasil e que eram censuradas na partida. Nesse caso aqui, uma censura italiana, né, numa carta que vem de Treviso para São Paulo, né, em abril. Nesse... Opa! Está dando uma toalha de Reinaldo, não querendo passar. Vamos lá. Outro exemplo ainda, nesse mesmo período de neutralidade, né, uma correspondência que vem para Bagé, né, no Rio Grande do Sul, tá certo? E é censurada na Inglaterra, né? Ou seja, censurada na partida da Inglaterra. A imagem não mudou, não. Não mudou? E agora? Não mudou, não. Oh, para mim mudou. Hein? Ainda não. Então deu aquele mesmo probleminha que já aconteceu com o Reinaldo. Eu vou compartilhar aqui de novo. Tá? Macedo tem experiência com isso. E agora, vocês estão vendo? Sim. Estamos. Agora sim. Okay, tá? Então, essa é a carta, né, que vem para Bagé, né, no Rio Grande do Sul, sai da Inglaterra e censura inglesa, né, e nada de censura brasileira, a correspondência vem para cá, censurada, então, na partida. Aqui também, um outro exemplo, nesse caso aqui já é o contrário, é uma correspondência que sai do Rio de Janeiro e vai para Lisboa, e é censurada, né, na chegada. Esse carimbo aqui está escrito em português, evidentemente, mas é um carimbo de censura portuguesa, não é um carimbo de censura brasileira. Então, mesmo em Portugal, que também, nesse momento, era um país neutro, né, já havia sido instalado um serviço de censura, como mostra essa marca aqui. Tá? Pode voltar uma, Rubem? Oi? Você pode voltar ao slide anterior? Posso. Esse é o padrão de censura inglês na Primeira Guerra? É a mesma etiqueta, é o mesmo padrão. Isso vai perdurar... E esse número, o que era? Esse número deve ser o número do censor. Tá. Do outro lado está escrito Open by Censor, é isso que está escrito? Isso. Open by Censor, exatamente. Que nem está reproduzido aqui. Open by Censor. Tá.
Obrigado. Tá? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. No verso, ela tem algum carimbo, algum número? De censura? Não, só tem Não, de alguém que tivesse manipulado a carta. Lembra que eu coloquei uma no grupo de Sim, censura? sim. Não. Exatamente essa etiqueta, mas ela tem um carimbinho atrás, A333. Eu posso verificar depois, eu não me recordo, mas acho que não tem nada. Tá bom. Mas posso verificar depois. Tá? Obrigado. Eu acho que eu tenho até o scan da parte do verso dela. Tá? Então, aqui a correspondência que vai para Portugal. Essa outra aqui, por exemplo, que vai para Amsterdã, né? E que é também censurada no trânsito, né? Porque ela é censurada pelo controle de censura francês, né? Então, a gente tem aqui esse outro exemplo. Aqui é interessante, né? Porque isso aqui está indo para a Holanda e é censurada na França, tá? E essa aqui também está indo para a Holanda, mas vem com uma censura inglesa. Né? Está vendo aqui, Reinaldo? É basicamente aquela outra desse mesmo tipo. É a etiqueta sem mais nada. Tá? Tá, e não tem um carimbinho numérico como o outro, como eu te mandei, tá bom. Não, é bem parecido com essa seção aqui, que eu botei as duas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu entendo que depende da rota, né? Da rota em que a carta está seguindo, né? Para ela ser censurada eventualmente na França, tá? Ou eventualmente pela censura inglesa, tá certo? Isso é uma coisa que está em aberto, não tem muita clareza, mas a coisa mais razoável de se entender é que, dependendo da rota que a carta está fazendo, ela vai passar por uma censura ou por outra, por um serviço de censura ou por outro serviço qualquer, né? Dependendo, talvez, do barco, a rota que o barco está seguindo. Né? Bom, aí chegamos ao fim da neutralidade. Né? O fim da neutralidade não significa que o Brasil declara guerra à Alemanha, significa que ele declara o fim da neutralidade. Esse fim da neutralidade é declarado com o rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, o que ocorre em 11 de abril de 1917. Deixa eu só botar aqui o apontador. Né? Que ocorre em 11 de abril de 1917. Tá? E por que o governo brasileiro chega nesse limite de romper as relações diplomáticas com a Alemanha? Porque os alemães começam a torpedear os navios mercantes brasileiros. Tá certo? Um dos mais importantes navios mercantes do Brasil à época era o Paraná, e ele vai ser torpedeado e afundado em abril de 1917. Tá? 3 de abril de 1917. E ele foi afundado na costa francesa, transportando produtos agrícolas, e ele navegava estritamente dentro das normas estabelecidas, das regras estabelecidas para os navios associados a bandeiras de países neutros. Tá certo? Esse ataque ele causa a morte de 3 brasileiros, 3 marinheiros brasileiros, que são, então, considerados as 3 primeiras vítimas brasileiras da Primeira Guerra Mundial. Isso leva, então, a 11 de abril, portanto, uma semana depois, ao rompimento, né, das relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, dando fim à fase de neutralidade. Mas o Brasil ainda não declarou guerra à Alemanha. Bom, a reação brasileira ela é bastante intensa, principalmente em Porto Alegre, né? Basicamente, né, os brasileiros reagem a essa agressão alemã e começam a atacar as propriedades alemãs aqui no Brasil. Né? Começa por Porto Alegre, mas vai se estendendo por Santa Catarina, São Paulo e mesmo pelo Distrito Federal. E, do ponto de vista político, né, há a necessidade de se remover Lauro Miller, que era exatamente o ministro das Relações Exteriores, que era um descendente de alemão e que era um entusiasta, né, do poder militar germânico, né? Era tido como germanófilo. Então ele cai, né? Ele é substituído, né? No ministério. Essa é a primeira, digamos assim, a primeira ação política mais objetiva do governo brasileiro, retirar Lauro Miller como chanceler.
E outros navios brasileiros continuam sendo atacados na costa do Mediterrâneo. Vem o navio mercante Tijuca, que é afundado em 20 de maio, e o Brasil aumenta também a sua, digamos assim, a sua resposta, né, a esses ataques. Nesse caso, então, confisca 40 embarcações alemãs que estavam em portos brasileiros, como retratação de guerra, né, como... Aqui a gente tem um exemplo, continua não havendo censura, tá certo, no Brasil, censura postal no Brasil nesse momento, mas a gente tem, obviamente, cartas circulando durante esse período, e aqui tem uma correspondência, portanto, circulada, já com as relações diplomáticas rompidas, né? E ela é censurada duplamente, porque inicialmente ela é endereçada à Suíça, ela sofre censura nesse caminho, mas ela é reendereçada para Paris e ela sofre uma nova censura, todas duas censuras francesas. Tá? Isso, então, nesse período, entre o rompimento de relações diplomáticas e antes ainda da declaração de guerra. A perda de navios continua, né? Até que o vapor Lapa ele é atingido por tiros de canhões e chega a 18 de outubro de 1917, o vapor Macau ele é torpedeado pelo U-Boat 93, esse submarino aqui. Esse aqui é o nosso navio mercante e esse aqui é o submarino que o afundou, tá certo? Esse vai ser o ponto de inflexão, né, geral. Esse vai ser o ponto em que o Brasil efetivamente vai declarar guerra à Alemanha a partir desse acontecimento. Eu reproduzo aqui uma notícia de jornal. O cargueiro Macau, de 111 metros de comprimento, quase 10 de largura, partiu de Santos no dia 5 de setembro, com destino ao porto de Havre, na França, navegava a 200 milhas do Cabo Finisterre, próximo à costa espanhola, quando foi atacado pelo submarino alemão U-93. E aqui a grande questão que levou a uma revolta generalizada da população brasileira. Antes de afundar, o comandante do U-Boat alemão, Helmut Gerlach, ordenou que o capitão do navio Saturnino Furtado de Mendonça e o taifeiro Arlindo Dias dos Santos fossem levados ao submarino. O U-93 acaba sendo afundado, né? Ele desaparece em 1918 e nunca mais se teve notícia desses dois brasileiros, que são, então, considerados os dois primeiros prisioneiros de guerra brasileiros nessa Primeira Guerra Mundial. Esse ato, né, leva imediatamente a uma resposta mais dura do governo brasileiro, né? Então, o presidente Venceslau Braz assina, né, com a aprovação do Congresso, a declaração de guerra contra a Tríplice Aliança, né, que foi aprovada, aprovando uma medida de estado de guerra no dia 26 de outubro de 1917. Tá? Então, o Brasil entra em guerra em 26 de outubro de 1917. Essa é uma data importante, que a gente vai falar dela daqui a um pouco. Aqui é uma reprodução do que foi o ato, né? O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil faz saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução: fica reconhecido e proclamado o estado de guerra iniciado pelo Império Alemão contra o Brasil e autorizado o presidente da República a adotar as providências constantes da mensagem de 25 de outubro corrente e tomar todas as medidas de defesa nacional e de segurança pública que julgar necessárias, abrindo créditos precisos ou realizando as operações de crédito que forem convenientes para esse fim. Revogar as disposições do contrário, 26 de outubro de 17, está declarada a guerra ao Império Alemão pela República Brasileira. Os jornais, evidentemente, que noticiam isso com grande destaque, todos eles, né? E aí a gente entra num período em que começa a censura postal brasileira. E eu aqui vou aproveitar, né, e aceitar uma ideia que o Henrique que está aí presente, Henrique Cruz, de que, na verdade, a partir do momento que se declara o estado de guerra, né, fica implícita dentro daquela regulamentação que eu acabei de ler ali há alguns minutos atrás, que o Estado brasileiro pode fazer o que for necessário para garantir a segurança interna. E, nesse caso, um dos fatores que é
estabelecida é a censura postal. Então, não há, ou pelo menos eu ainda não localizei, estive conversando com o Henrique também, ele também não tem ciência disso, um decreto específico para a censura postal. Na verdade, a declaração do estado de guerra implica, na verdade, em nós aceitarmos que dentro daquelas condicionantes da declaração do estado de guerra, a censura postal passa a ser efetiva. Tá? E a gente tem aqui uma carta, né, já censurada, uma carta interna, né, circulada de Santos para São Paulo, ok? Mas que é censurada no Distrito Federal. Portanto, como é uma carta censurada 13 dias depois da declaração de guerra, eu entendo que talvez esse serviço de censura ainda não tivesse estabelecido em todas as cidades, ou pelo menos nas principais cidades do Brasil, e nesse caso talvez houvesse uma necessidade da correspondência passar, né, ou pelo menos aquelas correspondências entendidas como necessárias de serem avaliadas, passar pelo Rio de Janeiro para serem censuradas e depois seguirem para o seu destino, que foi o que aconteceu com essa carta. Tá? Ela sai de Santos, vai para o Distrito Federal, e do Distrito Federal, onde é censurada, e do Distrito Federal é que ela segue para São Paulo. Tá? Há uma carta com uma data ainda mais próxima da declaração de guerra, que está na coleção do Roberto Eisler. Tá? Eu tentei achar, eu achava que eu tinha uma imagem dela, mas eu não consegui achar. Tá? O Rubem, posso fazer só um adendo? É Henrique falando. Claro, fala aí, Henrique. Não, a data que eu até te passei é uma data que eu encontrei num relatório do Ministério, mas ainda não tenho exato se foi um aviso ministerial, se foi um decreto, mas provavelmente foi algum aviso reservado, que não era publicado no Diário Oficial. Geralmente essas questões, em tempos de guerra, esses documentos eram reservados e eram publicados em boletins internos, ou nem publicados, eram só mimeografados e mandados para os setores. E o que é interessante é que depois da declaração de guerra, há a declaração de estado de sítio. Isso, e aí todo o dinheiro, todas as empresas e bancos alemães, tudo ligado aos alemães somente, essa lei, ou decreto, não me lembro agora, dava aval do governo brasileiro a prender o dinheiro, a prender os bens, enfim. Eu tinha posto previa também fazer vistoria das correspondências comerciais. Então, é nesse momento que surge, depois da declaração de guerra, é decretado estado de sítio, a nível nacional contra a comunidade alemã, e aí é que começa, como você vê pelas datas, começa a censura postal no Brasil. E se você começar a reparar, a maior parte da correspondência é ligada a nomes em alemão ou empresas de origem alemã. Era o foco deles nessa época. Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Obrigado, Henrique. É exatamente isso. E aqui, essa outra correspondência já mostra o lado militar da censura. Né? Se isso aqui a gente pode entender que é uma censura civil, aqui a gente já está tratando de uma censura militar. Né? E essa carta também é uma carta, né, de 22 de novembro, portanto, mais ou menos próxima. Né? Essa aqui é uma carta de 9 de novembro. E a gente tem aqui a marca, né, do Estado-Maior da Armada, né, do Serviço da Censura do Estado-Maior da Armada, tá certo? Mostrando que o aparato de censura foi montado, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, tanto no lado civil quanto no lado militar também, tá certo? Desse carimbo aqui, até onde eu conheço, essa seria a data mais antiga de uso dele. Eu não sei se há uma outra, por favor, me falem aí, porque, a princípio, eu considero que essa aqui seja a data mais antiga de uso desse carimbo. Bom, e aí, só que o Brasil declara guerra e participa, né, de uma conferência que é realizada em Paris, e fica determinado que a participação brasileira vai se dar através de uma missão médica, do envio de um contingente de sargentos e oficiais que serviriam ao exército francês e com aviadores que se juntariam à Royal Air Force. Né? Então, a gente tem aqui os sargentos e oficiais que inicialmente
foram levados para a Europa para se juntar ao exército francês, aqui é a imagem, e aqui os bravos 7 aviadores brasileiros que se juntaram à Royal Air Force para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ok? A missão médica, na verdade, ela demora um pouco mais. E ela, entre os preparativos e tal, como eu disse, é uma missão voluntária. Ela foi organizada e chefiada por militares, mas os médicos e enfermeiras também. Aqui na foto só tem homem, mas foram enfermeiras também enviadas para lá. Essa missão, ela, na verdade, só em 18 de agosto de 1918, portanto, 9 meses depois, né, da definição que se deu em dezembro de 17, é que ela parte, né, para Marseille, né, onde chega em 24 de setembro de 1918. E, oficialmente, ela vai ser extinta em fevereiro de 1919. Bom, esse aqui é um documento muito interessante, porque é o único registro que eu conheço, que eu vi, né, que a gente pode estabelecer uma relação com a missão médica, com uma marca relativa à missão médica. Apesar de estar aqui missão militar brasileira, né, a Paris, né, a missão militar brasileira em Paris, na verdade, essa correspondência é uma correspondência que sai de Portugal, sai de Lisboa, o remetente é o general Axé, e é direcionada para o tenente-coronel Gustavo Tadeste Corrêa Novaes. Bom, o general Axé era simplesmente o chefe da missão militar médica brasileira, estabelecida em Paris. E, no caso, a correspondência é direcionada a Paris, na França, e essa sigla aqui, escrita a caneta, né, a caneta vermelha, ela bota a data de recebimento da carta, e esse símbolo aqui de sexta GBA significa a lotação da missão médica brasileira. Então, essa é a única carta que eu conheço com essas características, e é muito interessante o fato de que, apesar de ser uma correspondência oficial, né, remetida pelo chefe da missão militar brasileira para o subchefe da missão militar brasileira, ela é censurada pelos Correios portugueses. Está aqui uma marca de censura portuguesa. Tá? Para quem tiver mais interesse sobre isso, esse link aqui tem um link para um jornal, né? Um relato, né, bastante interessante, feito pelo general Napoleão Axé, chefe, né, da missão médica brasileira, contando como é que foi o procedimento e como é que foi o funcionamento da missão médica brasileira durante esse período lá na França. Tá? Rubem? Opa, Rubem. interessante. Sim. Oi, Rubem, é o Cláudio. Oi, Cláudio. Vale. Sobre essa marca que você está mostrando, é muito interessante, assim, no leilão do ACEF dessa semana, foi vendida uma carta, a carta sem envelope, exatamente com essa marca, e escrita, só dá para saber que foi escrita para o Tedeschi. Para o TDS, né? Pode até ser que seja a carta que estava nesse envelope. Porque é só a carta e tem esse mesmo carimbo. Não sei se dá para ver aí. Cadê? Cláudio, eu vi essa carta. É escrita pelo general Axé, sim. Então, pode ser desse envelope. Só que o general Axé não era chefe da missão médica, não, Rubem. Era da missão militar, que é aquela primeira foto que você mostrou. Desculpa, é isso mesmo. Inclusive, ele está na foto, ele está ao lado de um militar francês. Isso. E esse tenente, que é o subchefe, é que aqueles militares todos, eles lutaram na frente de batalha. Alguns fizeram estágios no exército francês, belga, e alguns até foram condecorados e tal. Eu só sei porque um deles, o José Pessoa, é um dos caras que tem a ver com a história da AMAN, do ensino militar, enfim, é por isso que eu sei um pouco da história dessa missão, que ele foi condecorado até por bravura na guerra, ele era dessa missão. Mas, o Henrique, nesse relato que o Axé faz aqui,
ele se coloca como controlador da missão médica, como a pessoa... Então, é porque a missão médica era outra, esse axé, inclusive a missão médica não era nem general, eu acho. O axé era a missão militar, que eram várias armas. No caso, o tenente José Pessoa era da cavalaria. E existe alguns artigos e trabalhos de história do Exército, inclusive o Carlos Darós, no livro da Primeira Guerra, ele cita alguns desses artigos que falam especificamente dessa missão, que tinham aviadores, tinham pessoas da infantaria, da artilharia, e eles faziam estágio ou em escolas militares, na França e na Bélgica, ou nas frentes de batalha. Provavelmente essa carta foi para a frente de batalha. E esse FM quer dizer que usou o Correio Militar francês, que é uma característica bem grande do Correio Militar francês. Henrique, olha só. Olha a data que foi escrita. É a mesma, né? Paris, 20/10 de 1918. Olha a data do carimbo. 21/10. Rubem, foi você que comprou na internet essa carta? Essa carta aqui? Esse envelope? Não, aqui o Cláudio está mostrando. Não fui eu. Então, aí foi o conjunto. Ele fala... essa carta foi para Portugal, essa daí ou não? Essa foi, sim. Então é essa mesmo. Esse cara tá falando com esse Tedeschi que está em Portugal, falando, inclusive, que soubesse que ele estava lá, falando da casa dele e tal. Eu só vi aqui a primeira página. Mas então era exatamente a carta que estava dentro desse envelope, porque ela foi escrita. Que droga separar. Isso não é legal de separar, era melhor ter mantido junto. Soubesse, já foi vendido essa semana, cara. Eu nem vi, eu não vi. Eu não acompanhei. Essa semana eu não acompanhei nada de filatelia, uma pena. Senão talvez pudesse ter investido um pouco nela. Não, e não foi caro, não. Então, esse axé aqui, para ver que axé é esse. Tá certo? Porque lá nesse link aqui, ele faz uma descrição bastante boa da missão médica. Mas, enfim, de qualquer forma, não é comum. Em carta, eu só vi aqui nessa carta, e agora nesse documento que o Cláudio está mostrando aí para a gente. Vamos lá. Bom, aí, finalmente, o Brasil monta, né, a sua divisão naval para operar na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Conforme as tratativas feitas com as forças aliadas. Essa divisão naval ela é criada com o aviso ministerial de número 501, né, em 30 de janeiro de 1918, né, e foi montada por esses navios aqui, cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, contra-torpedeiras Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, navio auxiliar Belmonte pelo rebocador Laurindo Peter. Aqui estão alguns dos exemplos desses navios, e é interessante notar que esse navio aqui, o Laurindo Peter, ainda existe, tá, nos dias de hoje. É o único navio que atuou na Primeira Guerra e que ainda existe. Ele está ancorado ali na Praça Mauá, e em épocas normais, né, não de pandemia, você pode passear pela Baía de Guanabara, dar uma volta na Baía de Guanabara dentro dele. Ele serve ali como um barco, né, para turismo. Rubem? Oi. Domingos. Fala, Domingos. Só uma parte. Quantos mil tu ia pagar pela carta aquela? Não entendi? Quantos mil tu ias pagar pela carta aquela? Não sei, eu não tenho nem ideia de quanto estava aquilo lá. Quanto estava aquilo, Cláudio? Porque fui eu que comprei. Então, foi uns R$100, né? Sempre não, saiu menos. bem barato. Menos? Poxa vida. Depois a gente vê aí. Tá De repente até tu ganha de presente, vamos ver. Que coisa legal. Porra, que coisa boa. Vamos em frente. Enfim, pessoal, muito boa essa. A frota, então, finalmente ela fica pronta e no dia 1º de agosto de 18, ela parte, né, do Rio de Janeiro e se dirige a Freetown, na Serra Leoa, onde chega dia 9 de agosto. Bom, aí começam os problemas, tá certo? Quando ela chega, deveria ser uma parada rápida para reabastecimento, né? E ela acaba ficando parada, a frota fica parada em Freetown durante 14 dias, porque boa parte da população, da tripulação, acaba acometida pela gripe espanhola, né? Ainda assim, com muitos doentes, eles partem para Dakar, no Senegal, em 25 de agosto,
e ela é atacada por submarinos, mas sem grandes complicações. Ela chega a Dakar, e aí em Dakar, a gripe acaba por matar boa parte da tripulação. Para vocês terem uma ideia, os números oficiais que eu levantei na Marinha são esses aqui. 44% dos oficiais, 50% dos oficiais de engenharia e maquinistas, 35% dos mecânicos, 18% dos suboficiais, 34% dos marinheiros e 30% dos foguistas morreram em Dakar. Ok? Então, a frota foi, de certa forma, reduzida aí a coisa de 1/3, né? 1/3 dos brasileiros enviados já morreram ali no Senegal. Eram tantos brasileiros mortos que foi criado no cemitério, né, lá em Dakar, uma área exclusiva, né, para se enterrar os brasileiros. Essa aqui é uma imagem. Essa imagem não tem data, infelizmente. Eu também capturei ela no serviço de documentação da Marinha. Mas é entendido que essa imagem deve ter sido feita em 1928, quando os corpos desses militares foram transladados, né, para o Brasil. Né? Os restos mortais deles foram transladados para o Brasil. Né? Essa aqui é uma foto, então, do cemitério lá em Dakar. Bom, em função desses acontecimentos, mudou a dinâmica. Essa frota, na verdade, inicialmente ela serviria como uma frota de patrulha no Atlântico Sul, né, nessa parte mais ali entre os dois bicos, né, do Brasil e da África, mas então resolveram que ela agora deveria ir para o Mar Mediterrâneo. Ela vai, e efetivamente ela chega em novembro, ela se dirige para o Mediterrâneo em novembro de 18 e ela aporta em 24 de novembro de 1918. Só que o armistício, ou seja, o final da guerra, já havia sido assinalado em 11 de novembro. Portanto, ela chega, né, com 13 dias, né, 2 semanas depois que a guerra já havia efetivamente terminado. Então, na verdade, não houve uma participação efetiva da divisão naval, né, e ela foi finalmente dissolvida em 25 de junho do ano seguinte, 1919. Então, vamos agora ao material filatélico relativo à DNOG. Eu reputo esse material como um material bastante escasso, né, bastante escasso mesmo. Inclusive, aqui, peço para que, se alguém tiver esse material e puder disponibilizar para a gente aumentar a nossa base de estudos, isso seria bastante interessante, porque, fora esse material que eu vou apresentar aqui, eu só conheço mais 2 cartas, tá? Ou melhor, um postal e uma carta. Então, é muito pouco material disponível com a marca com as marcas que a gente possa associar com a divisão naval de operação de guerra. Tá? Então, aqui nós temos um bilhete postal que não circulou efetivamente. Ele é um bilhete postal que ele circula internamente a divisão ADNOG. De qualquer forma, ele recebe o carimbo de correspondência de guerra e ele recebe o carimbo do serviço de censura. Né? Aqui a reprodução maior desse carimbo que garantia, né, a isenção, né, do Porte Franco Brasil, correspondência de guerra, Estado-Maior da Armada. Né? Então, essa marca garantia a isenção, então ele não precisava ter mandado um bilhete postal com 100 réis. Tá? Eu entendo que, como não há data, isso deve ter sido um documento que circulou internamente entre membros da própria DNOG, por algum motivo que eu não sei explicitar, já que não há nada escrito no bilhete. Tá? Ele só tem um endereçamento e essas 2 marcas. Tá? Rubem, por que ele receberia porte franco se ele está pagando o porte? Pois é, Reinaldo, eu não sei explicar isso. Na verdade, eu acho, eu já pensei muito sobre isso, como não tem texto nesse bilhete, né, e só tem o endereçamento para a divisão naval, eu penso que talvez, e não há, aqui tem o nome do cidadão, né, o ilustríssimo tenente Antônio, alguma coisa Neto. Accioli. Accioli. Pô, vocês são bons mesmo, isso, Accioli. Accioli com 2 6. Né? Isso. Né?
mas não tem nada escrito atrás. Então, eu às vezes penso que isso é uma coisa do tipo assim, olha, vamos bater esses carimbos para ver se eles estão funcionais, sabe? Alguma coisa do tipo. E aí, Chegou a localizar o que ele era dentro da divisão? Não sei o que ele era dentro da divisão, não. Uhum. Eu acho que pode ser uma coisa desse tipo. Os carimbos estão muito bem batidos, né? Então, eu penso que talvez fosse um testezinho e o cara tinha um bilhete de R$100 lá e bateu. Isso não passa por correio, né? É enviado para lugar nenhum, na verdade. Ele circula, acho que internamente lá na área, talvez, relativa à estrutura burocrática da DNOG. Mas é suposição, tá, Renato? Eu não tenho certeza realmente disso, porque não há uma data, não há nada que garanta isso. É porque a DNOG era basicamente navios, né? Então seria de um navio para o outro. Isso. Eu acho que não. Eu acho que nesse caso aqui, isso aqui talvez seja uma marca antes deles partirem, inclusive. Entendi. Sabe? Antes deles partirem. Só para então ver não circulou postalmente, vamos dizer assim. Não, certamente não circulou postal, entendi. Não acho que tenha circulado. Tá? Até porque se ela está branca no verso, não teve nenhum objetivo, né? Exato. Para mim, o objetivo era testar os carimbos. Então, eu imagino que isso, na verdade, tenha sido batido antes da frota partir, só para garantir que os carimbos estavam funcionais, digamos assim. Mas suposição, gente, eu não tenho base nenhuma para afirmar 100% isso. Desculpa, aqui já é diferente, né? Aqui a gente já tem efetivamente um cartão, né? Cartão postal. Do lado de lá tem uma figura que remete à África, né? Efetivamente circulado, né? E é muito interessante que todas as correspondências que eu pude manipular, elas têm exatamente as características que essa apresenta, né? Essa marca aqui em magenta, rosa magenta, a marca de porte franco, né? A marca de censura, e no caso aqui, como ela efetivamente circulou postalmente, as marcas do correio, essa aqui de chegada, né, no Rio de Janeiro, e essa aqui de envio para a sucursal de Santa Isabel para chegar ao destino. Ao contrário, né, Rubem? É 16 o carimbo do Rio de Janeiro e 17 o sucursal. Não, então, ela vem para o Rio de Janeiro, isso aqui também é Rio de Janeiro. Não, mas ela é que quando você colocou no Rio de Janeiro, que está agora, você disse chegada, não, esse é o partida. Não, esse é o chegada, o partida é esse oval aqui. Esse oval aqui. Não, mas peraí. Ó, então 16, então, partida, não, partida é 16 do 9. Ah, tá bom, é chegada. Não, é chegada. Esses três carimbos do meio foram no navio, e esses dois foram aqui no Brasil. Ok. Na verdade, ele sai em agosto de 18, né? Agosto de 18, no dia 22 de agosto de 18, entra no Rio de Janeiro no dia 16 de setembro, né? E é despachado para a sucursal de Vila Isabel no dia 17, para ir para o destino dele. Ô, Rubem, ainda digo mais, ele vem no navio, que são esses dois carimbos, o oval e o franco, ele dá a entrada no Estado Maior aqui no Brasil para a censura, para depois seguir pelo correio. Isso eu tenho um pouco de dúvida, mas acho razoável pensar assim. Eu realmente tenho dúvida de onde esse carimbo foi batido, mas acho que ele é batido aqui no Rio de Janeiro, sim. Porque é o mesmo carimbo usado nas correspondências de prisioneiros de guerra aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. Que pela cor dos carimbos muito parecidas, parece que foram batidas ao mesmo tempo, inclusive. Sim. Então... essa é uma dúvida, tá? Mas a gente vai tirar essa dúvida daqui um pouco, ou pelo menos essa não, mas a gente vai trazer uma informação mais à frente que é bem legal. Então, esse é um cartão postal, né? Eu não botei o verso aqui, mas é interessante, né, que, pela regra, você tinha que eliminar toda a referência, né, de onde esse cartão estava sendo enviado, né? Mas o cartão ele mostra, né, figuras africanas assim, bem típicas. Então, é um negócio ridículo, porque tem uma tarja preta, né, passando por cima da localidade, né? Mas as figuras africanas, obviamente, vêm da carne, não havia outra possibilidade. Tá? Aqui só um detalhe, né? As duas marcas, então, né?
que garante o porte franco e a marca de censura, e aqui a marca também do navio, nessa cor magenta. Tá? Você tem imagem dessa tarja preta, Rubem, para ver se é da censura do Estado-Maior? Não entendi? A tarja preta que você falou no nome do local, você tem alguma imagem? Não, aqui eu não tenho. Eu tenho... É porque pode ser a censura do serviço... Pode. Censura do Estado-Maior. Acho até que pode ser, sim. Acho que isso não foi quem remeteu, né? Foi quem fez a triagem do material. E aqui o carimbo. Esse aqui sim, Reinaldo, tá vendo? É o carimbo de partida do navio. Agosto de 1918, né? Comando da divisão naval. Tá? Um segundo é o mesmo destinatário, né? Vai para a Vila Isabel também, então ele tem as mesmas características, tá certo? De novo, as duas marcas, a marca magenta, rosa, né? As duas marcas, a de censura e o do porte franco, e a chegada do Rio de Janeiro e sucursal Vila Isabel, as datas são as mesmas, tá certo? O rapaz mandou 2 cartões para a mesma pessoa. Interessante a disposição dos carimbos, é simétrica. Simétrica, absolutamente simétrica. Incrível. Isso, é absolutamente simétrica, tudo igualzinho, tá certo? Parece que era um... Mas veja bem, esse cartão e o outro, né, eles foram triados ao mesmo tempo, porque eles têm as mesmas datas, né? Então, o cara que bateu um, bateu o outro também. Então, acho que ele seguiu aí um padrão ali, né? Tá? Mas é uma segunda correspondência, então, associada diretamente à DNOG. Aí a gente... Desculpa, Rubem. Claro. Volta lá. É que se você olhar, o carimbo da direita, que é do Rio de Janeiro, é batido numa seção e de Santa Isabel é batido em outra. Isso. Sim, sim. Vai ter muita coincidência os dois terem chegado juntos e o cara bater lá, entendeu? Mas são as mesmas datas. São as mesmas. Não, está perfeito. Eu sou curioso a simetria dos carimbos. É verdade. É verdade. Coisas que vão ficar meio inexplicáveis, né? Não tem... E aí a gente puxa para esse navio. Esse navio é o contra-torpedeiro Piauí, que estava lá, né? Era um dos navios da frota, tá certo? Era um navio comandado aqui pelo Alfredo Andrada Dogsworth, né? Que é um cara aí famoso, nome de rua aqui no Rio de Janeiro. Tá? Mas ele acaba ficando doente e retorna ao Brasil, e o imediato dele é que acaba assumindo o comando na operação final, levando para o Mediterrâneo Bar. Né? Esse navio continuou operando na Europa por mais algum tempo, e foi aí merecedor aí da sua atuação pelas demais forças militares. E por que eu fiz questão de resgatar ele? Por causa desse documento aqui, que é uma peça que eu reputo fantástica, né? Porque tudo que a gente precisa está aqui. Né? A gente tem aqui aquele mesmo carimbo, né? Aquele mesmo carimbo vermelho, a gente tem aqui carimbo de censura, a gente tem aqui o carimbo de porte franco, a gente tem aqui o carimbo da sucursal, né? Ou seja, passagem pelo Correio Civil, e a gente tem aqui, ó, esse carimbozinho que é extremamente difícil de aparecer, né? Que é um carimbo também que garante a isenção do selo. E aqui, além dessa marca vermelha, né, que a gente viu em todos os outros documentos, a gente tem a marca específica do contra-torpedeiro Piauí. Tá? Eu vou passar, que aí a gente vai ampliar isso aqui e botar na posição certa. Né? Então, está aqui a marca do contra-torpedeiro Piauí, né? Marinha Brasileira, e está aqui SD de Trânsito Postal, seção isenta de selo em preto. Essa marca é uma marca do Correio Civil Brasileiro. Tá? Okay? Então, esse conjunto é um conjunto que eu reputo assim, que mostra a complexidade, né? De uma forma bastante legal, né? Porque as marcas estão todas elas bem visíveis, a complexidade da operação, para você entregar uma carta vinda do cenário de guerra, né, da Marinha Brasileira lá na Primeira Guerra. Né? E ainda com o bônus de você ter uma marca do barco.
coisa que a gente não viu nas outras correspondências, tá certo? Então, eu acho que a junção, né, o acréscimo dessas duas marcas aqui, né, faz dessa peça ser efetivamente uma peça absurdamente interessante. Tá? E a gente tem essa carta que surgiu, apareceu no mercado recentemente, essa eu tive a oportunidade de adquirir, né, que também é uma peça fantástica, porque é uma carta. Depois o Cícero, né, também apresentou uma outra carta lá no nosso grupo de censura, mas que não tem etiqueta de censura, e essa tem etiqueta de censura. Né? Então, a carta que está aqui, o porte franco, só que agora batido em preto, né? O carimbo de censura também batido em preto, não vai para a Vila Isabel, né? Vai para Botafogo, outro bairro do Rio de Janeiro, está aqui a marca vermelha tradicional, né? Isso aqui já é de setembro, né? E a etiqueta de censura, tá certo? Aberta pela censura. Essa é uma correspondência única, né? Com essas características, ou seja, uma correspondência da DNOG com uma etiqueta única, peça conhecida, tá certo? Ela apareceu tem uns 2, 3 meses aí no mercado, tá? E aí eu fiz aí uma jogada e consegui ficar com ela. Certo? Eu reputo essa peça como uma peça bastante importante na história postal desse período, por conta dessa característica. E existe, então, uma outra carta, né, que o Cícero mostrou para a gente lá no grupo de censura, e eu conheço mais um postal, né, associado. Inclusive, a do Cícero tem aquela marca de isento de porte do correio, né? Exatamente, ela tem essa marca aqui, né? Aquela que o Cícero apresentou, tem essa marca aqui. Tá? Essa aqui tem a marca do correio. Tá? Essa aqui é a marca de passagem pelo Correio Civil, mas não tem a marca semicircular. O Rubem, aquelas anteriores que você mostrou eram bilhetes postais? Ou cartão postal? Né? Esse é um envelope, é isso? Talvez não seja por isso que aí tem a tarjeta e o lá não tem? Exatamente, exatamente, eu acho que é isso. Aqui é um envelope, tá? Uhum. Um envelope, né? Então, para censurar, tiveram que abrir, né? Isso, abriram o envelope e botaram o lacre. Uhum. Tá? É exatamente isso. Essa é a diferença fundamental. O outro já estava ali aberto, né? Na verdade, o outro, se você ver, não tem nada escrito. É basicamente o cara dizendo que está vivo, né? Não tem nenhuma informação mais importante. Então, vocês vejam que, na verdade, eu mostrei aqui 3 cartões, 4, considerando esse aqui, né, esse bilhete postal, mais 3 cartões postais e uma carta, né? E a gente tem mais uma carta e um cartão postal. E isso é tudo que eu conheço de correspondência que a gente pode associar objetivamente à DNOG. Ô, Rubem, esse cartão postal que você fala é o que foi do leilão do Neumann? Isso. Então, eu tenho um que não é aquele, eu comprei num leilão de cartões postais anos atrás, mas o meu tá muito ferrado, eu já botei até no grupo de censura. Não me lembro. Não sei se você se lembra ano passado. O meu tá muito ferrado, tá quebrada a ponta em cima, mas importante são as marcas postais. Eu posso postar hoje de noite de novo no grupo? Legal. Então tem mais um, tá vendo? É um postal. Agora, a revista Arte Brasília já publicou algumas coisas lá dos alemães. Inclusive, uma coisa que é interessante, que é uma carta do Brasil para lá. Isso seria fantástico. Essa eu só conheço essa da revista Arte Brasília. Eu boto também lá no grupo depois. Eu diria que se a gente juntar tudo, não dá 12 peças. Muito pouco mesmo. Entendeu? Não dá 12 peças. Né? Bom, continuando agora, né, para o Brasil terminar a guerra, durante esse período em que o Brasil efetivamente está em guerra com a Alemanha, eventualmente tinham cartas que só eram censuradas lá no destino, tá certo? E essa aqui tem essa característica, que tem esse carimbozinho aqui, né? Detained by United States Censorship Authorities under the authority and the administration of the trade with the Enemy Act No. 1, né? Enfim,
lembrando que os Estados Unidos entraram em guerra contra a Tríplice Aliança no mesmo período que o Brasil entrou, né? Os dois entraram mais ou menos juntos nessa questão. Aqui, nesse caso, aí já com a censura brasileira estabelecida, a correspondência para o exterior já censurada, né, no Brasil, antes de seguir, no caso, para Buenos Aires. Aqui, uma correspondência interna, no período de guerra, tá? Censurada, né, internamente, né? A carta circula para Curitiba, do Rio para Curitiba, e é censurada. Aqui uma carta também interna, segue para o Rio Grande, né? E nesse caso aqui é de Porto Alegre para Rio Grande, né? Com carimbozinho roxo, né? Tradicional lá do Rio Grande do Sul. A gente tem que agradecer muito o estudo de censura a esse cara aqui, a essa empresa, né? O Singer, né? Tem um volume de correspondência muito grande dela, né? Tanto correspondência interna como correspondência para o exterior, né? E a gente pode manipular bastante material deles. Aqui uma correspondência também circulada internamente, né? Em dezembro de 18, certo? Aqui censurada no Rio de Janeiro. Outra para Buenos Aires, censurada também no Rio de Janeiro, né? Enfim, basicamente, né, a gente tenta contar essa história da participação brasileira na Primeira Guerra através da censura, porque é o elemento postal que a gente tem acesso, né, para mostrar a interferência da filatelia, né, a interferência na filatelia, né, pelos atos de guerra. E a censura é a coisa mais extremada, digamos assim, né? A gente lembra que mesmo depois, né, nesse caso aqui, a gente já está num período pós-guerra, né, a guerra já tinha acabado, a censura permanece, né? A censura permanece, ou seja, se ela começa, e ela começa efetivamente a partir da declaração de entrada de guerra, né, do Brasil contra a Alemanha, a censura brasileira começa ali, ela não termina com a assinatura do armistício. Na verdade, a censura vai continuar e de uma forma quase que permanente até o final da Segunda Guerra. Tá? Ora atuando localmente, ora atuando regionalmente, ora atuando nacionalmente, né? Há essas variações, sem dúvida alguma, mas ela não deixa, na verdade, a gente não deixa de ter censura até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu vou encerrando, eu agradeço aí ao pessoal, né? Reinaldo, Clermont, Javarone, Henrique, o Wilson, que tem tido a paciência de ler algumas coisas que eu escrevo aí para a gente discutir, e também concessão de material para a gente discutir. Ao pessoal lá do grupo de censura postal, né? Só censura postal, muito bacana, a gente tem feito ótimas discussões lá, ficam todos os interessados convidados a se juntar a nós lá. Tem aparecido muita discussão bacana, muito trabalho bacana, muita informação nova. A gente tem avançado realmente bastante no conhecimento da censura postal brasileira a partir das discussões que a gente tem feito lá no grupo. Aos filatelistas, né, de uma forma geral, nesses 15 anos, né, de algum jeito me deram dicas de peças, me deram dicas de artigos, me deram dicas de datas, né, ou seja, que dividiram conhecimento, né, comigo para que eu possa continuar tentando compreender um pouco desse assunto tão bacana da censura postal, e nesse caso, mais especificamente, esse segmento bem pequeno, né, da história postal brasileira dentro desse espectro maior da censura. E a Sociedade Filatélica Paulista, né, pelo convite para ocupar esse espaço hoje e poder dar divulgação a esse interessante, né, do meu ponto de vista, tema da história postal brasileira, que possivelmente é pouco conhecido. Tá? Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Rubens. Obrigado. Rubens, muito bom, obrigado. Bom, a todos,
Microfone liberado e aberto para perguntas e comentários. Ô, Rubens. Sim. Vou tentar melhorar a minha tela aqui para a gente conseguir conversar. Que eu estou enroscado aqui na galeria. Pronto, agora está na galeria. Ô, Rubens, você falou que a censura postal no Brasil ela começou em 1917, é isso? A censura postal ela começa com a declaração de guerra, sim, em 26 de 10 de 17 ou alguns dias depois de 26 de 10 de 17. E você está se referindo à censura para fora do país ou chegando no país, né? É, censura brasileira, feita no Brasil. Feita no Brasil. Para correspondências internas ou para correspondência para o exterior. Eu tenho um bilhete postal com censura de 1910, uma censura policial, uma censura da cadeia. Inclusive o Gunther, lá da Alemanha, lá, ele me mandou, inclusive, um e-mail, trocamos e-mails, e eu passei para ele até uma imagem em alta definição, que ele é o sucessor do catálogo Meifert, de censura postal no Brasil. E eu acabei comprando, não sei aonde, eu comprei o bilhete postal com a censura de 1910, saindo de uma cadeia de Franca. É mesmo? Isso é uma coisa inédita, eu não conheço, nunca ouvi falar, nem nunca ouvi regulamentação para isso, né? Talvez a gente possa procurar, ou eventualmente, ser uma daquelas coisas que a gente às vezes fala, né? De tomada de decisão particular do cara, né? O delegado resolve que ele tem o poder para fazer isso por algum motivo. E você quer que eu mande a imagem? Você quer que eu coloque a imagem? Seria ótimo. Se você puder dividir isso com a gente já vai tentar entender aí o que está acontecendo. Essa é a imagem. Essa carta foi encaminhada à cadeia de Franca em 26 de abril de 1910 para Belo Horizonte. Tem carimbo de trânsito, trem ambulante Mogiana, 28 de abril. Tá? Carimbo de chegada de ambulante, 29 de abril. E esse é o carimbo da censura do policial, censura de polícia. Você consegue descrever para a gente o que está escrito aqui? É censura. Delegacia de polícia, né? Delegacia Delegacia de Polícia da Comarca de Franca. Comarca de Franca, é isso aí. Mas quem é o remetente da carta? Pois quem é o remetente, né? A gente tem que ver quem remete. Porque É o delegado? O delegado. Né? O delegado que censurou, né? Então, mas de um preso da cadeia de Franca e foi para Belo Horizonte. Está escrito censura ali nesse carimbo, em algum lugar? Está escrito censura de polícia aqui em cima. Ah, é censura de polícia, então? Eu acho que é censura ou delegacia de polícia, eu teria que pegar a coleção agora. É porque se for delegacia de polícia da comarca de Franca, não necessariamente seria censura, né? Sim. Seria só uma marca de onde saiu. Isso. Poxa, se você puder, Anish, disponibilizar essa imagem para a gente fazer aí um detalhamento dela, eu ficaria muito grato, cara, porque realmente eu vou fazer uma coisa, Porto. Eu vou depois achar onde é que está essa coleção no meio da biblioteca. Tá. Eu vou fazer um scanner dela em alta definição e vou te mandar. Excelente, agradeço. Me fala o teu... O teu e-mail. É rubenpjr@gmail.com. É Ruben com M? Com M de Maria, isso. Melhor digitar no chat. Ah, sim. Eu sempre esqueço disso. Deixa eu parar aqui. Pronto, voltei. Então, pela imagem, não dava para ver exatamente, mas pelo que eu percebi, tinha mais letra ali do que a palavra censura. É mais provável que seja delegacia de polícia ali. E tem um D antes da palavra polícia, a palavra postal. Então, censura de postal não faz nexo. Aliás, perdão, de polícia. Dá a impressão que a delegacia, o de polícia dava para ler bem. Eu tenho mais 10 minutos ainda, que depois eu vou ter que sair da reunião. Enquanto vocês vão discutindo, eu estou ouvindo, porque está ligado em caixa acústica. Eu vou ver se eu acho a coleção
e pego isso. Legal. Só eu fui pegar aqui, Rubem, a data que eu te falei, foi dia 6 de novembro de 17. 6 de novembro, foi isso mesmo. Então, oficialmente, começa 6 de novembro de 17. 6 de novembro de 17. E oficialmente foi encerrada no Brasil, depois de vários períodos, em 16 de agosto de 45. É o período que oficialmente teve censura postal no Brasil. Justo. Tudo que tem antes ou depois, aí são coisas não oficiais. Tem aquela da Revolução de 1894, né? Que o Rubens já falou, a Arte de Brasília publicou uma foto da carta, eu já olhei, li, eles transcrevem o texto, não sei, claro, eu tenho dúvidas. Eu não tenho muita dúvida, não, mas é uma censura revolucionária, né? Porque é uma censura farroupilha, né, na verdade. Né? Não, farroupilha não, é de... Não é 1894? Não, é federalista, né? Federalista. Aquela carta... oficialmente foi em 17 que foi imposta a censura postal no Brasil, e como eu já falei em outros debates e tal, e que cada vez mais eu estou chegando à conclusão, sempre está atrelado ao estado de sítio ou estado de guerra. O Peter já está dizendo, era dele e era federalista mesmo, nada de falar federalista. Então sempre a censura postal no Brasil está atrelada ao estado de sítio ou estado de guerra. Estado de guerra, leia-se estado de guerra com países estrangeiros ou estado de guerra interno, quando no período anterior ao Estado Novo, que o nome era estado de guerra, não estado de sítio. Então, quando você percebe, é isso. Assim, vendo a legislação e quando você bate com a documentação de época, jornais e os carimbos da época. Sempre tem... como você falou, Henrique, na verdade, oficialmente, né, legalmente, digamos assim, com suporte, digamos, entre aspas, legal, é isso aí, é de novembro de 17 a agosto de 45. Esse é o período de censura. Né? Intermitente. Com altos e baixos, com períodos que não tem censura, tem períodos que tem censura. Mas por exemplo, na Revolução de 32 é bem engraçado, eu procurei, o Brasil não declarou estado de sítio, o Distrito Federal. Eu imaginei que tinha declarado, só teve 2 momentos que o governo Vargas declarou, quer dizer, no caso, Washington Luiz, na Revolução de 30, ele declarou o estado de sítio, e depois, pós a intentona comunista 35, que é um estado de sítio que dura até a implantação do Estado Novo. Então, são os 2 momentos que é estado de sítio. Depois é estado de guerra, na Segunda Guerra. O Estado Novo em si, a censura já estava atrelada à Constituição brasileira. Foi a única Constituição brasileira que previa a censura postal, que autorizava a censura postal de imprensa, tudo isso. E no período anterior é o período do Arthur Bernardes, que é estado de sítio desde ele tomar posse até ele sair. Todo ano tinha estado de sítio, ele foi o governo todo com estado de sítio, que é o movimento tenentista, que é a coluna Miguel Costa Prestes e tal. E antes a Primeira Guerra Mundial, que vai até 19, a censura postal vai até 19, final de 19. São os períodos que tem um fator interessante, que eu não vou achar isso agora nunca, mas está escrito em algum lugar nos meus guardados, que é o fato de que quando para a implantação da Constituição de 88, foi feita uma revisão, né, numa série de legislações que já estavam caducas de uso, mas que oficialmente ainda, teoricamente, estavam em vigor, né? E parte dessa legislação caduca, que ainda estava em vigor, apesar de não ser usada, ainda tinha decretos referentes à censura postal. A censura de uma forma geral e postal em particular em alguns deles. Isso foi tudo jogado fora, né, a partir da implantação da Constituição de 88. Mas naquele momento a gente ainda tinha um rescaldo aí de aviso, de portarias, de coisas que não tinham sido oficialmente tiradas de uso. Né? Rubens, posso interromper um pouquinho? Que eu preciso sair da reunião. Eu estou com a carta na mão. Ela foi comprada no leilão do Neumann, inclusive acho que eu disputei ela com o Javaroni. Está como delegacia realmente de polícia. Quem encaminhou foi um preso. Ele assina como preso, o nome dele é José Ribeiro, ele está agradecendo a alguém a remessa de revista. No leilão do Neumann, inclusive está a letra dele aqui em cima, o Neumann vendeu como censura mesmo, viu? Agora fica a dúvida que o Macedo colocou. Não é porque a polícia carimbou que é censurado. Exatamente.
Talvez seja só uma marca. Lembra muito aquelas correspondências de réu que eu já vi dos anos 70, 170 no mercado, que eles eram franqueados. Pagava meio forte, né? É. Uhum. Mas, mesmo assim, se você puder, Anish, disponibilizar ela para a gente dar uma olhada... Depois eu vou escanear ela com carinho, vou botar uma definição alta e eu mando para o teu e-mail, Porto. Tá bom, obrigado. Tá joia? Eu vou ter que sair da reunião, que tem um compromisso em 3 minutos. Olha, parabéns pela palestra. Eu assisti principalmente porque eu tenho um livro que é a História das Epidemias do Mundo, e é um livro médico, né? E quando ele fala da gripe espanhola, ele gasta uma folha inteira falando como que a gripe espanhola chegou no Brasil. E fala as reações que as pessoas da saúde tiveram no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E realmente nós estamos vendo a repetição de tudo que aconteceu lá. Mas olha, valeu a pena ficar vendo você. Um abraço a todos aí, boa noite, bom descanso para todos depois. Boa noite. Tchau. Boa noite, Anit. Até mais. Ô, Rubens, esse carimbo que o Anit mostrou, mesmo que for delegacia, o formato dele, a cara dele é parecida com os de censura que vieram depois, não é? Até o tamanho parece, né? É. Os ovais que foram muito usados aí em São Paulo, parece muito. Porque... O desenho... Henrique, porque, assim, delegacia de polícia envolvida com censura só surge quando é criado o DOPS em 24 pelo Arthur Bernardes. Uhum. Mas você só tem mesmo indícios já que aí você tem carimbos de delegacia, primeiro com a Revolução de 32 e depois com esse estado de sítio pós-intentona comunista. Aí você tem, inclusive tem notícias de jornal, o Correio reclamando que polícia não tem que censurar, que só o Correio que tem que censurar. Tinha uma disputa também interna. E é muito engraçado que o Filinto Miller, que era o chefe do DOPS nacional, tem correspondência dele para o Getúlio Vargas, apresentando cartas que ele interceptou, que o DOPS interceptou, mandando para ele, e dizendo, foi interceptado pela censura policial, e tá bem interessante. Só no arquivo do Vargas, lá no Rio. Enfim, há muito pano para manga aí. Mas fala, Cláudio, desculpa te interromper. Não, então essas datas que vocês falaram sobre censura, pós AI-5 não teve censura no período militar, agora de 64 para cá, oficialmente não teve? Nem não, pós AI-5? Postal não. Postal não. Postal não. Inclusive no arquivo do Geisel, que está na Getúlio Vargas, tem 2 despachos com os ministros, o Geisel com os ministros, que tem um ministro das comunicações, e há reclamações de censura postal, e o ministro das comunicações diz que não há oficialmente, que são aquelas etiquetas como se diz? Como é que é? Eu quero lembrar vocês, em 64, houve censura postal para correspondência oriunda dos países do leste europeu. Eu tenho pelo menos 2 cartas assim. Já passaram enormes para cá. Censura postal, DCT. O próprio Maifert cita essa... Eu sei. Isso eu já vi também. Só que oficialmente, até eu e o Wilson, a gente já discutiu no grupo de censura, oficialmente não tem nenhuma portaria, não tem aviso, não tem nada, como nos outros momentos tinha, entendeu? Aquele tempo lá, daqui é tempos modernos. O cara não vai fazer a portaria para dizer, vou te matar, eu vou te prender. Não vai fazer. O Vargas também não, e matou um monte de gente. Quer dizer, também foi tão cruel quanto o Vargas. Eu tenho na coleção pelo menos 3 cartas. Existe a censura. Agora, eu não conheço de 68 para cá. Isso não. Exato. As cartas que eu tenho são de 64. 64 até 65, 66. Como eu tinha muita correspondência, eu era da juventude do lado de lá, e eu tinha muita correspondência de troca de cartas, né? E a grande maioria delas era dos países tinha a juventude democrática, aqueles baratos lá, né? Então, boa parte da correspondência que chegou aqui era com esses carimbos de censura. Sim. Já saíram da minha mão. Com licença, posso falar? É Hélio quem está falando. Por favor, Hélio. Em relação a isso que vocês estão falando, eu já falei até para Henrique isso,
que nos anos 80, uma correspondência que veio da União Soviética lá para casa, veio com um carimbo de censurada, porque meu pai, na época, eu estava ainda fazendo o curso, e ele tinha uns contatos na União Soviética, lá no meio acadêmico, e mandou uma carta pedindo informações sobre curso e veio a resposta. Quando veio aberta, eu lembro, com etiqueta censurada. Agora, essa carta eu tive lá na casa dele um tempo atrás, procurei e não achei. Isso por volta de 87, 86, década de 80. Uhum. Mas assim, né, de qualquer forma, né, a gente, essas datas, né, Cláudio, elas são as datas oficiais. A princípio, qualquer tipo de censura postal ocorrida, que tenha ocorrido, né, depois de 45, ela não estava legalmente estabelecida. Né? Mas para o estudo de censura, eu diria assim, até assim, diria que isso não faz tanto... Eu também acho. Assim, se teve censura, como o Xavier já falou, o Hélio está falando também, que teve censura, teve. Não é porque não tem a lei lá que isso não deva ser tratado como censura e não deva ser colocado, por exemplo, numa coleção. Eu colocaria, não só porque não tem uma portaria dizendo que oficialmente há censura, porque acho que fica até melhor ainda quando não tem a portaria, porque alguém fez essa censura e o governo, ele sabia que tinha, com certeza era coisa do governo. Né? Concordo contigo, eu penso da mesma forma. Eu também acho exatamente dessa forma. Né? É censura e acabou. Sim. Né? Se ela está no decreto, no tempo do decreto ou não, isso é bem diferente. Agora, Henrique, desculpa, pode falar. Só uma curiosidade aqui. Não é censura, mas, por exemplo, a gente compra até mesmo uma carta que recebe, às vezes, do exterior, ela vai para Curitiba e eles abrem lá, fazem não sei o quê, olha, alegando que é alfândega. Mas eles abriram correspondência alegando que é alfândega. Como que, de certa maneira, eles olharam lá, eles não censuraram que os queriam, eles olharam lá e taxam o valor pela pessoa cobrar. Como que é tratado isso? É uma espécie de censura diferenciada? Como seria isso? Isso é uma discussão que lá no grupo a gente já andou tendo, não para essas correspondências mais modernas, mas para correspondências, inclusive brasileiras, antigas, aí da 1918, 19, né? E assim, é um assunto que é muito borderline, né? É um negócio muito ali no limite mesmo, né? Mas eu penso que a gente deva ter algum tipo de carinho por isso, porque, por exemplo, quando a gente olha esses alemães, né, com as tiras de censura alfandegária, elas são exatamente a mesma coisa. E todo mundo as considera como tiras de censura, etiquetas de censura. Né? Então, sabe, lá é censura porque estava inserida no contexto da guerra, e agora essa, evidentemente, não está no contexto da guerra, então a gente não vai considerar que a censura é só uma investigação para ver se está evadindo divisa, né, alguma coisa do tipo. É uma questão difícil, Henrique, muito difícil, sabe? Muito difícil de lidar com isso. A princípio, para essas coisas mais modernas, a tendência é não considerar isso como censura. Agora, no sensu lato, né, não deixa de ser uma censura, afinal de contas, a sua correspondência foi aberta. Entretanto, há uma disposição legal, nesse caso, para que ela seja aberta. Né? Ou seja, a Receita não está fazendo isso além, né, da legalidade. Né? Ela está suportada, né, por portarias que dizem que ela pode abrir ali e ver o que tem dentro para ver se você está trazendo ou não o material e pagando, né, o imposto devido por aquele material. Como recebedor da carta, eu me senti censurado, assim, porque eles abriram, me cobraram o valor do menino, acho que R$15, uma coisa assim, que eles me cobraram ainda o trabalho dele. Eu também me sinto, principalmente quando eles abrem e não mandam para mim a correspondência, entendeu?
Aí é que eu me sinto mais violado. Né? Aí é a violação 100%, ou seja, que ele abre, né? Olha, porra, que bacana, vou ficar com ele. Então... Manda perfurado, né? Manda perfurado, isso, manda perfurado, né? Coisas desse tipo. Procurando dinheiro, aí é miséria, é a miséria. Exatamente. Procurando dinheiro nas correspondências, nas cartas. Assim, mas a princípio, Henrique, eu diria que não. Talvez seja uma questão de você aceitar isso como censura, se está inserido dentro do contexto, né, de um período de convulsão social, de guerra ou qualquer coisa do tipo. Mas fora disso, a princípio, não. Mas porque, assim, pensando estrito senso, são funções diferentes. Uma coisa é você impedir o envio de dinheiro, negociações comerciais, é uma coisa. A censura postal geralmente é ligada à questão da informação, acesso à informação, disponibilização de informação. São objetivos distintos, no caso. Então, o censor postal, quando ele olhava o conteúdo da carta, e quando não era admitido aquele conteúdo, ele te retirava da carta, enviava ou retirava e devolvia para o remetente, talvez, nem enviava a carta para o destinatário. É uma perspectiva diferente do que você olhar a parte fiscal, enfim. Ou, por exemplo, no período da Primeira Guerra, os alemães mandando dinheiro para a Alemanha, que era inimiga de guerra. É uma outra perspectiva. Aí não... É aquilo que a gente já discutiu. Eu não sei se é aquele carimbo de visto. A gente tem que procurar direito, porque há notícias de jornal que fala que toda correspondência comercial de bancos tinha que passar por um visto da alfândega antes de passar pelo correio. Então, até que ponto isso é uma censura postal ou não? Esse visto. A minha questão é sempre a mesma, né? Se a gente admite as etiquetas alfandegárias alemãs como sendo etiquetas de censura, isso tem que ser admitido também como censura. Eu não vejo por que ser diferente. Não, mas aí eu queria entender o que era a etiqueta de alfandegária lá e qual era o contexto de uso. A etiqueta alfandegária lá tinha a mesma função. Descobrir se estava havendo envio ou recepção de moeda estrangeira, mas principalmente de moeda estrangeira, né? Por parte de alemão para o exterior, por parte de pessoas na Alemanha para o exterior. A função era a mesma. Era ficar com a grana caso tivesse dinheiro na correspondência. Não vejo diferença. Ele não está censurando, né, Rubem? Na realidade, ele está fazendo uma atividade fiscal, que ele confiscou a receita. Ele não levou em conta. Mas é uma violação da correspondência. Não, são coisas distintas. Violação de correspondência é uma coisa, censura é outra. A questão que eu coloco é a seguinte: por que então a gente trata diferente, né, essas etiquetas alemãs das demais? Porque as etiquetas alemães aparecem nas coleções de censura no mundo inteiro, a gente mesmo trata elas como censura e não trata as demais como sendo censura. Assim, eu tenho uma tese sobre isso, eu não sei exatamente o período que você está falando. Essas etiquetas do período da Segunda Guerra Mundial, é isso? Não, anterior, entre guerras, período entre guerras. Então, talvez, assim, acho que sempre para considerar esse tipo de censura, tem que ter algo político envolvido, um contexto político envolvido. Talvez o governo pense, bom, eu não posso deixar esse dinheiro sair da Alemanha porque isso vai me prejudicar no meu esforço de guerra que eu vou fazer, que eu estou pensando em fazer, por exemplo. Então, não é simplesmente diferente do que o Henrique estava falando, desse controle fiscal alfandegário. Eu vi uma reportagem do alguém dos Correios da Receita falando que a censura, aquela violação, tinha como um dos objetivos venda de mercadorias da China de baixo valor. Se colocar R$15, de certa maneira, você está inviabilizando essa venda. Ou seja, de certa maneira, é uma guerra comercial não declarada, assim, comumente. Então, mas o contexto econômico e não político, como eu acho que essas etiquetas que o Rubem está falando, né? Talvez seja isso, Rubem. Ela seja considerada como... Porque o contexto político, o objetivo que levou o governo a fazer isso, teria esse argumento político por trás. Não estou chutando aqui. Acho um argumento legal, Cláudio. Aí, de novo, eu coloco. Então, por que os carimbos de visto brasileiros, investigando a presença
de moeda sendo enviada para a Alemanha não vão ser olhados da mesma forma que a gente... Bom, eu não sei, mas eu veria da mesma forma também. Eu nem sei eu também vejo, que tipo de vista que você está falando. Lá no grupo, eu sou o único que vejo. Mas se é de período de guerra e você está evitando que vá dinheiro para um inimigo seu, isso está incluído no contexto de censura, com certeza. O argumento é esse mesmo, exatamente. Na verdade, é do período, né? É um período em que o Brasil já declarou guerra à Alemanha, né? E ele só, pelo menos os que eu vi, todos eles estão associados a sobrenomes alemães, ou seja, eu estou vendo que você está mandando dinheiro para a Alemanha. Né? Então, é o mesmo princípio que você está colocando, que eu acho corretíssimo, acho que é isso aí mesmo. Mas aqui a gente fica na dúvida. O próprio catálogo hoje já coloca em dúvida isso, como sendo ou não uma censura. Para mim é uma maluquice, né? Porque o cara que fez o catálogo é alemão, pô. Então ele vive com isso lá no dia a dia dele. Então é um negócio muito essas etiquetas, Rubem? Fala aí, Paulo. Etiquetas? É um negócio muito complicado isso. É uma discussão que a gente já teve lá no grupo, N vezes. Eu acabei até, por recomendação dos colegas, eu tirei as minhas cartas. Eu tenho duas cartas. Porque tem dois grupos. Tem um grupo que defende que é censura, tem o que não defende. Eu sou o que não defende que é censura. O Rubem é o que defende. Sou eu e o Roberto Asler de um lado e tem o grupo que o Roberto também não considera. O resto todo acha que não é. Eu só tenho. A minha posição é qual é a definição de censura? Depende da definição, é ou não é. A definição, ela mata isso. Então, a questão é discutir a definição de censura. Em termos de definição... Não é porque, por exemplo, Rubem, se fosse uma obrigatoriedade a sua correspondência, você ir com ela aberta na alfândega, o cara tinha que ter só o visto de que o cara olhou lá dentro, mas não quer dizer que ele vai tirar ou não que ele abriu. E aí, só depois disso é que você entrega nos Correios. Não sei. Você está entendendo? Eu não sei se era assim. Não, mas se for dessa maneira, por exemplo, se for algo... Porque o que dá a entender é que a censura postal sempre ocorre no fluxo do tráfego postal, depois que sai da sua mão. E o que dá a entender naquele visto é que é um visto como se fosse algo anterior à entrega aos Correios, entendeu? Como se fosse uma obrigatoriedade de todos os bancos e empresas alemães terem que apresentar no lugar antes de entregar nos Correios, entendeu? A gente aqui tem sempre uma grande dificuldade, que é o acesso à legislação, né? Onde está escrito o que deve ser feito, né? O que deve ser feito e como deve ser feito. A gente não tem acesso a isso. A gente procura e não acha nada. Parece que é aquele negócio. O cara, não, vamos fazer assim, mete um carimbo aí e vê se o cara está mandando. Não, eu acho que não é por aí, não, Rubem. Eu acho que o problema mesmo é acesso a essas fontes, e muita coisa foi destruída, não porque era sob censura, porque muita documentação governamental se perdeu. Isso aí tem a ver com política de arquivo e tal. Mas, de qualquer forma, o problema é o mesmo, a gente não tem acesso. Então, a gente não tem. Como é que eu diria? Fica aquela coisa do eu acho que é assim, o outro acha que é assado, o outro acha que... Mas, Rubens, falando em termos de pesquisa histórica, você não precisa achar a legislação. Você pode ter um conjunto documental que te leve a uma hipótese. Por exemplo, se você só tem isso para empresas de sobrenome alemão, isso teria que ter para os Estados Unidos, né, para a Inglaterra, França. Se você não tem, e do mesmo período, você tem remessa de dinheiro para outros países, mas para a Alemanha não, isso você não precisa da legislação para dizer que... em história a gente faz isso, a pesquisa histórica é isso, né? Você não vai ter legislação para tudo. Você pega um conjunto documental que te leva a uma hipótese. Perfeito, é isso mesmo. Mas é a única forma da gente fazer isso A questão também é que a gente tem muito pouco material, né, para trabalhar isso, tá? Então, isso também é uma dificuldade. Eu tenho 3 cartas, sabe? Então, é uma dificuldade também esse baixo, né, volume de material para você trabalhar. Você vê aí, isso mesmo que eu apresentei hoje, cara, é isso. Se você somar tudo aí, se depois da gente ter conversado sobre isso aparecerem mais algumas peças, eu te garanto, não vai chegar a 10, cara. Não vai chegar a 10. Eu mostrei para vocês quantas? Mostrei 5, né? 5, tem mais 2 que eu conheço, 7, tem essa do Henrique 8, e pode ter mais umas 2 ou 3 aí perdidas, e acabou. Não tem... É só isso mesmo.
E também tem um problema aqui, é que a gente não publiciza e também não tem troca de informação. Esse final de semana, por exemplo, eu passei, lá sei, foram umas 30, 40 cartas para o Rubem, que eu tive paciência de escanear, que ele precisava de um estudo dele. O Roberto, lá de Santa Catarina, sempre manda para mim, para a gente bater informação. Mas são poucos colecionadores que têm essa boa vontade, que entende que é para estudo, que você tem essa troca de informação até importante para mais pessoas conhecerem e saberem, entendeu? E aí você comparar e você ter... Por exemplo, tem algo até interessante, Rubem, depois de a gente pensar, Reinaldo, o pessoal lá daquele civil, daquele grupo de censura civil internacional, eles têm uma base de dados das etiquetas de censura da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles conseguem mapear pelos sócios, aí você contribui, a data mais antiga de uso daquela etiqueta por aquele censor. E é algo que já está sendo feito há anos por um cara que você só manda a imagem para o cara. Se a gente fizer isso, por exemplo, da censura na Segunda Guerra, ou da Revolução de 32, ou da própria Primeira Guerra, que a gente tem várias dúvidas do uso dos carimbos de censor, a gente já começa a ter esse tipo de levantamento que o Carlos falou. Mas é algo que dá muito trabalho, e aí todo mundo tem que estar disposto a fotografar a imagem, mandar a coleção. Eu não sei até que ponto o pessoal no Brasil tem essa disponibilidade, assim. Eu não vejo muito. Coisa que eu vejo... A gente está muito fora, né, desse esquema internacional. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu fiquei, assim, a minha cara caiu no chão. O Cláudio sabe bem, que o Cláudio me ajudou, o Reinaldo também, o Igor, né, com o trabalho do APO, né? E aí a gente bateu em alguma bibliografia, e eu corri atrás dessa bibliografia. Uma parte dela está toda esgotada e tal, mas eu consegui fazer um contato com um grupo de estudos de APO lá nos Estados Unidos, e mandei para ele as minhas demandas e tal. Os caras se interessaram, eles tinham o livro que eu queria, não para vender, mas se propuseram a fazer a pesquisa para mim, né, e mandar o resultado. E qual foi a minha surpresa? Que no grande livro de APOs, né, que reúne aí o grosso das informações de APO do mundo inteiro, não tem nenhuma informação sobre APO brasileiro. Um dos caras virou para mim e falou assim: "Mas você tem certeza que tem APO brasileiro?" Eu andei fazendo em casa. Juro por Deus, eu tenho os e-mails guardados aqui, cara. Não, mas tem sim, viu, Rubem? Quando você me mandou aqui lá, eu fui pesquisar, encontrei um documento do Exército Americano com os números de APO, com as cidades aqui. Claro que tem. Claro que tem. Mas os caras não dão atenção. Essa aqui é a verdade. Os caras não dão atenção. Os caras têm tudo sobre o Egito, tudo sobre a Tunísia, sobre o Marrocos, sobre Burma. Os caras não conhecem, cara, a história daqui do Brasil. Não tem jeito, né? Então, insisto, né, cara? Apesar de tudo, você vê, ao longo desses, sei lá, 15 anos aí que eu olho os APOs, juntando tudo, sabe quantos APOs eu devo ter visto ou manipulado? Em 120, 150, não mais do que isso. É muito pouco. Essa foi a justificativa do cara. Ele falou: "Não, isso é muito pouco." Eu falei: "Pô, mas Burma tem mais do que isso?" Ele falou: "Porra, Burma, a gente estuda Burma direto aqui." Mas também, Rubem, aqui não foi campo de batalha, né? Isso faz muita diferença para eles. Talvez faça diferença, talvez faça. Mas de 1 bilhão de correspondências americanas na Segunda Guerra Mundial, você tem 120 aqui do Brasil. Exatamente. Aí o cara está até pedindo para que eu mande material para ele divulgar, para eu mande uma descrição, para ele divulgar lá no site e tal. Eu vou fazer isso, né? Mas é para ver como é que a gente está completamente fora desse esquema internacional de colaboração, né? Porque, gente, não tem jeito. A gente só avança se a gente trocar, se a gente compartilhar, se a gente colaborar. Não tem saída fora disso. A gente sozinho, não tem jeito, cara. Se a gente não fala com alguém, a gente vai ficar sempre com a nossa verdade, que não necessariamente é verdade, né? Pode ter um monte de furo com base numa informação que o outro tem, né? E, por exemplo, o Anish citou o Gunther. Eu já troquei e-mail por causa da palestra que eu fiz aqui sobre a aviação de caça. Ele assistiu e mandou para mim um e-mail. Aí eu troquei 2 mensagens só com ele, enfim, porque
o inglês dele é meio complicado, e aí é muito engraçado. A visão dele sobre a participação no Brasil na Segunda Guerra, como alemão, é outra completamente diferente. E é interessante que ele falou que tem já quase 200 marcas para acrescentar no catálogo Mayfair. Quem não conhece o catálogo Mayfair, que a gente fala muito, é o catálogo que a Ars Brasília publicou sobre censura postal brasileira. E assim, só que o cara tem visões, aí você começa a entender por que tem alguns erros no catálogo Mayfair, e são erros, às vezes, crasso para a gente, tipo um carimbo de Niterói botar como Rio de Janeiro, ou, enfim, algumas coisas bobas, mas... E outra coisa de contexto histórico também, que eles não conseguem entender, porque eles organizaram pelo formato do carimbo, não pelo contexto histórico. Isso dificulta muito na hora de você pesquisar. E aí, eu convivendo agora com esse pessoal do grupo de censura civil lá, que é um grupo inglês, mas que reúne gente do mundo todo, aí você vê como que falta, aí a gente tem que unir força para fazer o nosso catálogo, com a nossa perspectiva brasileira sobre a censura postal brasileira. Eu acho que o trabalho do Mayfair e da Ars Brasília é muito importante, mas tem que juntar esforços e fazer ou em conjunto ou fazer o nosso, com a perspectiva do olhar e do acesso às fontes, que a gente tem acesso a mais material do que eles. Isso é fato. Assim, a gente, juntando as nossas coleções de censura, tem muito mais do que os colecionadores de censura postal brasileira na Alemanha. Então, o período de datas que eles colocam, grau de raridade, só vi uma na vida. Pô, a gente junta lá no grupo de censura, a gente já tem 30. Não é tão raro assim. Então, talvez é juntar esforços mesmo e montar um por período, por esses períodos que a gente falou. Primeira Guerra Mundial, Revolução de 30, 32, começar a ir por aí. Mas aí é algo não para agora, mas como o Rubem falou, é ter o diálogo, você começar a ver experiências. Eu acho que esse centro... desde os anos 70 que esse grupo vem publicando catálogos de censura. Eu tive acesso a alguns muito interessantes. Então, assim, talvez a gente pegar essas metodologias e aplicar aqui no Brasil. Só que é um pessoal que já faz isso há 40, 50 anos. A gente está começando agora. O Rubem começou, eu comecei alguns anos atrás. Enfim, agora com esse grupo foi muito bom que a gente começou a dialogar. Mas agora a gente criar essas metodologias nossas e ter o nosso trabalho. Eu vejo por aí. Um dado interessante, né, que a gente falou agora. Realmente, cara, a gente tem alguns trabalhos que falam de censura, né, publicados lá na década de 40 e tal, mas, assim, coleção mesmo de censura, cara, eu acho que a minha foi a primeira coleção de censura mesmo brasileira, postal, censura postal brasileira. Isso, pô, eu mostrei ela pela primeira vez, acho que foi em 2008. Foi em Florianópolis, foi quando eu também botei a primeira vez a Tafeb, foi nessa... eu consegui relatar, o primeiro cara que fez uma coleção é o Werner Arens sobre correspondência militar no Brasil, que aí tinha censura. Isso nos anos 60 ele já expunha. 60, 70. O Werner Arens. Mas também pronto, era só ele lá, dialogava com o Auro G. Santos, acabou, só os dois. A gente, pelo menos, nós somos uns 10. Mas você está pegando o cara que é ponto fora da curva, né, Henrique? Pois é. Sim. Werner Arens, Helmut Ponge, tudo cara fora da curva. Porque, olha, são 2 livros já. Opa. Antes do Natal, né? Eu lembro que tinha... Olha a interferência aí, olha a interferência. É um assunto muito rico. Eu estou ouvindo, eu só apertei aqui o botão. É um assunto que ninguém explorava. Uma coisa... Assim, para ele, exatamente porque não explorava. Era material baratinho, né, cara, que eu podia comprar. Né? Ou seja, como ninguém queria, a gente vai juntando, e depois vê o que acontece. Aí agora ficou um pouco mais sério. Então, já tem 10 querendo, aí pronto. Tá bom. Não, e ao mesmo tempo a gente tem acesso, por exemplo, o eBay e o Delcamp, são locais que a gente consegue material que estava no exterior, por exemplo, que a gente não tinha acesso. E, ao mesmo tempo, tem muitos arquivos de empresas, cartas comerciais, que só começaram a ser liberadas nos anos 80, 90, quando as empresas faliram, aí vendiam como papel velho, né, e alguém pegava e guardava. Então, a gente só ampliou mais o estudo por causa disso. Tem um artigo do Auro G. Santos que ele falava a dificuldade de conseguir carimbos de censura do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. Hoje em dia é tão baratinho, né? A gente compra R$1, R$2, um lote tão assim.
um lote com várias cartas por R$10, R$30, e ele fala da dificuldade nos anos 40, 50 de conseguir, nos anos 50 e 60 de conseguir para escrever um artigo. Agora, então também tem essa facilidade. Quem tiver a carta aí da DNOG, por R$20 eu compro todas, tá? Nesse preço aí. Eu compro todas, pode mandar para cá. Qual é a data daquele envelope, Rubem? O envelope? Sabe de cabeça? Da missão militar. Deixa eu ver aqui. Só um não, o Domingos, o Cláudio comparou, do ACEF, né? Ele comparou, é mesmo envelope. O envelope é 21/10/18, a carta 20/10/18. 22, a carta é 22. Não, o envelope é 22. Não, 21/10. 21/10. A carta foi escrita em 20/10 em Paris. Só que eu não recebi a carta ainda, mas eu estou achando que aquilo até era 16, não era? Quem é que enviava o envelope ali? Quem é o remetente? É o Axé, o general Axé. Ah, tá. Foi eu, Felipe Axé. Eu te garanto que você vai continuar com esses 10 dele. O sino é na casa do Peter, tá bom. O Big Ben tá... Esse Big Ben aí. Tá na hora de dormir. Ele foi visitar a rainha. Ela tá aqui. É hora da vacina para a rainha. Eu queria só completar que alguém falou ponto fora da curva. Todo filatelista é um ponto fora da curva. Não, eu que falei, mas o Werner Ares, Helmut Ponge, foram, principalmente o Ponge, a quantidade de estudos, a diversificação dos estudos dele, na época que você vê, sem ter os recursos que a gente tem hoje, eu particularmente acho que ele é um ponto fora da curva. E todos vocês também. Estou estudando censura a fundo, 32 a fundo. Eu só lamento que isso não está publicado. Vai estar em breve. Vai estar. Agora, existe um freio para não fazer catálogo disso. Como é que vai comprar depois? Fica caro. Exato. Tá certo? Por isso que se coleciona essa coisa border aí, que é interessante, porque você tem peças que valeriam lá fora 10 mil euros que você compra aí por R$100, 50, 20. Isso que é legal. Isso é filatelia. Por isso que dá para fazer filatelia sem gastar dinheiro. Isso é um grande atrativo, principalmente essa parte que é falada e discutida aí. No momento que um cara inventa de fazer o catálogo, estragou tudo. Não é? Então, eu já convidei o Rubem Porto a fazer o catálogo de censura, mas aí está resistindo, porque, pô... Na verdade, eu não acho nada errado ganhar dinheiro em cima de conhecimento. Porque a gente vende conhecimento, o médico, o engenheiro, o geólogo, nada mais é do que vender o seu horário, estudou um monte, para depois... É a mesma coisa na filatelia. O outro tonto lá vende por R$10, não sabe o que está vendendo. Então, o azar dele. Né? Isso acontece com todo mundo. Normal. Mas é muito interessante, né? Eu só acho que tem que fazer uma linha do tempo. Essa linha do tempo, com as datas importantes, todas elas. O Henrique pode ajudar nisso. Eu tenho isso, mas assim, da história do Brasil, com a história da França, com a história dos Estados Unidos, porque uma coisa está relacionada à outra. Você pode reparar que acontece lá em 1848 um negócio lá na Europa, e depois vai refletir em outro lugar. Então, a história está interligada. A Franco-Prussiana deu a primeira ocasionou a segunda. Então, essas coisas estão relacionadas historicamente numa espiral em que ela se repete, mas não é igual. Então, a linha do tempo, e uma linha do tempo até com outras coisas, por exemplo, música, arte, para ver que os movimentos eles vão para lá e para cá, vão para a direita, vão para a esquerda, aí estão indo mais para a direita, depois vai para a esquerda, isso faz parte da história. E isso eu acho legal, muito bacana. Tá? Parabéns, Rubem, você está de parabéns. Obrigado. Então, Rubem, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente, interessantíssimo. Sem dúvida, censura é infindável, sempre vai ter alguma coisinha, sempre vai ter uma novidade. Mas daqui a pouco a gente vai ter o Domingos aqui para falar de censura do Rio Grande do Sul também. Pode ser. Eu sei que ele está se preparando para isso. Domingos, você tem que estar lá no nosso grupo. Ainda tá você longe. que tem teu contato aí. Eu mandei o convite, Henrique. Para tudo que tem uma notícia aqui incrível. Botafogo ganhou. O Botafogo ganhou, rapaz. Eita! Peraí, uma notícia incrível. De quem? São Paulo. Ganhou do São Paulo? Aí, o mundo, gente, o meteoro está chegando. Agora 1-0, falaram aí, 1-0, Luiz Gonzaga botou. São Paulo tem que ganhar quinta-feira. Concordo, quinta-feira que é o lance. Flamengo campeão, hein? Muito obrigado pelo convite. Estou falando. Obrigado. São Paulo vai desacreditado para o jogo com o Flamengo. Aí que mora o perigo. Nada, Rogério Ceni, pô, é mito. É Rogério Ceni. Peço aí para os colegas olharem aí nos seus guardados, nos relatinhos, esses cartões postais. Quem sabe aparece mais uma ou outra peça aí da NOG, e vai enriquecer um pouco mais aí o estudo da gente. Tá bom? Com certeza. Podemos disponibilizar, seria tá bom? Gente, obrigado a todos pela participação e fica o convite aqui para a próxima segunda-feira. Bate-papo da próxima segunda-feira vai ser sobre selos personalizados. Não é uma palestra, vai ser um bate-papo geral para a gente entender, ouvir, expor opiniões, ideias, o que o pessoal acha. Tem tido bastante debate nos grupos de WhatsApp aí nos últimos dias sobre a validade, o que é interesse, se vale para o correio, se não vale, até porque eles foram suspensos a venda dos personalizados. Então, estão mais do que convidados para trazer sua opinião e a gente bater um papo aí na próxima segunda-feira. Obrigado. Igor, o pessoal lá naquele grupo vai participar? E antes disso, sábado, leilão da SPP. A partir das 3 horas. Vamos. Ô, Igor, o pessoal daquele grupo lá vai participar? Eu vou convidar. Aquele debate todo? Não sei se vem. Que o povo que reclama tá lá, né? Quero ver se vão reclamar aqui. Pois é. Mas vamos ver. O que foi, Macedo? As luvas serão distribuídas durante a conferência? Como é que é? É na mão mesmo, não tem luva, é na mão, é na tapa mesmo. É na lata. É raiz, tem debate muito raiz, é na pancada mesmo. Olha lá, o Domingo já está ali assim, ó. O Domingo já está ali assim, já. Gente, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite aí. Saúde aí, pessoal. Saúde a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite.